Olá, pessoal. Sou Clamilson Reinaldo, do programa Residência Pedagógica. A gente vai dar continuidade aqui com a resolução de questões com a professora Natalice. Segunda questão. Um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nesta obra. Então, a questão, ela já nos diz que o perímetro desse terreno é igual a 450 metros. Esse terreno ele é no formato de um triângulo equilátero com perímetro de 450. A questão ela pede para calcularmos quantos metros quadrados de concreto são gastos nessa obra. Então, o concreto ele vai ficar nessa área aqui, dentro desse triângulo. Então, a gente vai calcular, então, a área de um triângulo equilátero. Então, a gente já viu que para calcularmos o perímetro de um triângulo equilátero, a gente utiliza essa fórmula aqui. Perímetro é igual a 3 vezes o lado. Só que a gente não tem o lado desse triângulo. Então, como nós não temos os lados dele, nós vamos colocar x. Então, a gente tem que o perímetro é 450 igual a 3 vezes x. Organizando isso, a gente tem 450 dividido para 3. Então, x é igual a 150. A gente encontrou, né, que x é igual a 150. O nosso x aqui são os lados desse triângulo. Então, 150 cada lado desse triângulo. Só que a questão, ela pede para encontrarmos a área. Como a gente sabe, a gente viu também anteriormente, né, o Clemilson nos mostrou aí, que para encontrarmos a área de um triângulo equilátero, a gente utiliza a base vezes a altura, dividido para 2. Então, a gente não tem a altura desse triângulo. Como a gente não tem essa altura, nós vamos encontrar primeiramente a altura dele, para depois utilizarmos a fórmula. Então, aqui é a altura dele, vamos colocar o x, porque a gente não sabe que a altura é essa. E para encontrarmos essa altura, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para isso, a gente precisa dividir a base desse triângulo. Nós temos que a base dele vale 150, né? Então, 150 dividido para 2 é 75. Então, esse lado aqui, ele vai valer 75 metros. Então, colocando todos esses valores aqui na nossa fórmula, né? Nós temos a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 150, é igual à soma dos catetos. O primeiro cateto aqui é 75 ao quadrado, mais o segundo cateto, que é x, vai ficar x ao quadrado. 150 ao quadrado é igual a 22.500, que é igual a 75 ao quadrado, é igual a 5.625, mais x ao quadrado. Organizando isso aqui, levando o x ao quadrado para o outro lado da igualdade e trazendo dos 22.500 para esse lado, vai ficar dessa forma. 22.500 menos 5.625 é igual a 16.875. Como aqui a gente está elevando, né, o expoente 2, a gente pode passar ele para o outro lado da igualdade como raiz. Então, vai ficar raiz de 16.875. Essa raiz aqui é igual a 129,9. Então, a gente tem que a altura aqui, o x, é igual a 129,9 metros. A gente encontrou a nossa altura. Então, agora a gente pode substituir esses valores para encontrarmos a área desse triângulo.
Então, a gente tem que a fórmula é essa. A base, a gente sabe que é 150, e a altura a gente acabou de encontrar aqui. Então, substituindo, fica dessa forma. 150 vezes 129,9 é igual a 19.485 dividido para 2. Então, fazendo essa divisão, a gente tem que a área desse triângulo, a área desse terreno é igual a 9.742,5 metros quadrados. Então, a alternativa correta, alternativa C. Terceira questão. Ache o perímetro e a área do quadrado da figura. As medidas estão em centímetros. Então, aqui a gente tem esse quadrado, com o lado 7 mais raiz de 3. A gente viu também que para calcularmos o perímetro de um quadrado, a gente utiliza essa fórmula aqui. Perímetro é igual a 4 vezes o lado. A gente já tem que os lados é 7 mais raiz de 3. Então, a gente só vai substituir nessa fórmula. Então, perímetro é igual a 4 vezes o lado, 7 mais raiz de 3. Aqui a gente só multiplica mesmo a distributiva. Então, 4 vezes 7 é igual a 28, e 4 vezes raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3. Então, vai ficar dessa forma aqui, centímetro, porque a questão nos diz que essas medidas, elas estão em centímetros. E agora vamos encontrar a área desse quadrado. A área, como a gente já viu também, para calcularmos a área de um quadrado, a gente utiliza essa fórmula. A área é igual ao lado ao quadrado. Então, substituindo, 7 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, a gente pode fazer dessa forma, 7 ao quadrado mais 2 vezes 7, vezes raiz de 3, mais 3. 7 ao quadrado é igual a 49, 7 vezes 2, 14, raiz de 3, mais 3. Somando, 49 mais 3 é igual a 52. Então, a gente tem que a área desse quadrado aqui, de lados 7 raiz de 3, a área dele é 52 mais 14 raiz de 3 centímetros.